Alô, comunidade do ICL, nós chegamos ao vivo, 5 horas da tarde, com as principais informações, as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 28 de julho de 2026, a gente traz informação, análise e atualização dos fatos com a Laura Cotio, que já está posicionada para daqui a pouco entrar ao vivo com as notícias, mas tem recado já pra gente, né, Laura? Sim, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos nossos canais parceiros, pelos canais do ICL no YouTube, as nossas plataformas de áudio. Como sempre, quero convidar vocês para participarem da nossa sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar esse link que está na nossa tarde ali na internet. E como sempre, no começo do programa, a gente coloca uma enquete, né, sobre um tema que a gente vai tratar aqui. E a enquete de hoje é a seguinte: por que Michele Bolsonaro mantém os vídeos com ataques a Flávio no Instagram? E as opções são 1, provocação, 2, para manter os likes e 3, para mostrar que ainda há ressentimento. Rodrigo, vamos lá. Esse para manter os likes é porque tem uma turma que fala assim, ah não, poxa, já engajamento. Consegui... planejamento de rede, né, Laura? Consegue não sei quantos milhões de cliques e aí vai apagar o vídeo. Não pode, né? Mas não é bem por isso que os vídeos estão ali. Daqui a pouco vamos mostrar isso, quer dizer, teve pedido de desculpas, só que os vídeos continuam postados, com grande destaque os vídeos em que a Michele acusa o Flávio de um monte de coisa, né, de desconhecer, de desrespeitar a liderança dela e até as mulheres. É um pouco estranho, né, para dizer o mínimo. Já já nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. A Polícia Federal cancelou o depoimento de Flávio Bolsonaro, que estava previsto para hoje. O senador e pré-candidato à presidência, agora oficializado como candidato, né, do Partido Liberal, havia sido chamado para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga uma suposta calúnia praticada por ele contra o presidente da República, o presidente Lula. Segundo a Polícia Federal, segundo a apuração feita pela Polícia Federal, Flávio, a Polícia Federal diz que o Flávio cancelou esse depoimento, que apresentou a defesa por escrito. O material vai ser analisado pela corporação. Na manifestação, os advogados de Flávio pedem arquivamento do inquérito e sustentam que a postagem investigada não atribui qualquer crime a Lula, que não é verdade, que ele tenha caluniado Lula, etc. e tal. Em janeiro, essa que é a história, em janeiro, quando Nicolás Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro comemorou e escreveu numa postagem o seguinte, abre aspas, Lula será delatado, é o fim do Fórum de São Paulo, do tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas de ditaduras e eleições fraudadas. Gente, isso não é atribuir crime ao Lula? Bom, a Polícia Federal concluiu que essa postagem que eu acabei de ler aqui extrapolou todos os limites razoáveis da crítica política e configuraria crime, por isso tem inquérito aberto. E o Flávio se defendeu por escrito, evitou um depoimento presencial, disse que não teve nada disso e que não houve incitação e nem acusação de nenhum crime contra o presidente Lula. O caso vai seguir adiante. O Flávio vai ter que responder por isso. Vamos agora à campanha de Flávio Bolsonaro, que segue dividida em relação à participação de Javier Milei na convenção do Partido Liberal. A atitude extremista, provocadora de Milei durante a convenção no último sábado aqui em São Paulo não foi bem aceita por uma tal de ala moderada da campanha. Será que existe isso, ala moderada? Parece que existe, porque essa turma não gostou de ver o Milei vir ao Brasil e ofender ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República eleito e governando, o presidente Lula. A avaliação desse grupo mais moderado é de que Milei foi grosseiro. Não, grosseiro é outra coisa. Grosseiro é pisar no pé dos outros e não pedir desculpas. O que o Milei fez foi criminoso, foi cafajeste, foi horroroso, foi muito pior do que grosseiro. Grosseiro é outra coisa. Grosseiro é outra coisa. De qualquer maneira, os coordenadores aí da campanha que seguem essa linha mais moderada dizem que a atuação de Javier Milei atrapalhou a construção de um personagem, de um Flávio Bolsonaro moderado, que era o que eles tentavam vender para conquistar os eleitores independentes. Já a turma mais radicalizada do bolsonarismo adorou. Foi para isso que o Milei veio a São Paulo, para animar esse pessoal que
que toma detergente e reza para pneu em frente a quartel. Então tem uma divisão ali da campanha, a Laura explica um pouco mais para a gente desse fato. Laura? Rodrigo, eu não sei se essa ala é de fato moderada ou se eles estão de olho nos votos dos direitistas moderados, né? Mas fato é que a ala radical do bolsonarismo adorou aquele show de horrores do presidente Javier Milei e para esses aliados, a presença do presidente da Argentina ajudou a motivar ainda mais os bolsonaristas raiz durante a convenção do PL. Acontece que isso é quase como pregar para convertido, né, Rodrigo? Porque não adianta muito falar para o próprio público e afastar aquele que se pretende conquistar. Então, os moderados, entre aspas, da campanha, que têm esse discurso de atrair os eleitores independentes, consideram que a ala radical está prejudicando todo esse trabalho para construir a imagem do Flávio de equilibrado, como você mesmo mencionou. E tem mais, dentro da campanha ainda tem aqueles que acreditam no surgimento de novos fatos sobre esse relacionamento do Flávio com o Vorcaro, e isso também está causando outro estresse, outro desgaste dentro da campanha, Rodrigo. Quando eles fazem essa escolha, Laura, de trazer o Milei, né, para fazer esses ataques, e foi tudo combinado, evidentemente, não foi surpresa para ninguém. O Flávio Bolsonaro estava rindo ao lado do Milei, sabia que a presença do Milei era para isso. Quando eles fazem esse tipo de operação e fazem também aquele ataque às urnas que uma semana atrás o Flávio Bolsonaro fez para os embaixadores estrangeiros, é justamente para reativar a militância radicalizada de extrema-direita. Esse pessoal anda de crista baixa, anda desanimado. Por quê? Por causa do escândalo Dark Horse, porque não estão vendo o Flávio como um candidato competitivo, porque todo mundo diz, mesmo os apoiadores de Flávio, acho que o Lula vai ganhar essa eleição. Eles estão desanimados. O medo do bolsonarismo é que esse desânimo provoque uma queda do Flávio, né, lenta, mas constante, e que torne, por exemplo, viável a candidatura do Ronaldo Caiado, se esses votos assim desanimados começarem a ir para o Caiado. E aí o Flávio Bolsonaro correria o risco de perder a liderança da direita no Brasil. Então eles estão preferindo radicalizar o discurso, trazer Milei, ofender ministro do Supremo, dizer que as urnas são suspeitas. Com isso espantam o eleitor mais de centro ou da direita independente? Espantam. Mas eles estão preferindo até perder a eleição, mas não perder a liderança desse eleitorado radical de direita que foi cultivado pelo Jair Bolsonaro desde 2018. É nesse ponto que nós estamos na campanha. É por isso que eles estão fazendo esse tipo de operação. A participação problemática de Milei na convenção de Flávio respingou no próprio presidente da Argentina. Ele foi denunciado criminalmente, olha só, gente, ele foi denunciado criminalmente lá na Argentina por 2 advogados sob a acusação de usar recursos públicos para participar de um ato em São Paulo, que tem caráter privado, é um ato, ele não estava representando a República Argentina, certo? Então ele usou toda a estrutura de Estado, não para representar a República Argentina, mas para representar essa figura de liderança da extrema-direita e para cumprir o papel de garoto de recados do Trump. A ação dos juristas argentinos sustenta que Milei cometeu crimes de malversação de recursos públicos, descumprimento dos deveres de funcionário público ao utilizar avião presidencial, comitiva oficial e verbas do Estado para comparecer a um evento de caráter partidário no Brasil. A Embaixada Argentina no Brasil ainda não se manifestou sobre esta ação contra Milei lá na Argentina. Laura, o caso provocou ruído aqui no Brasil, mas também ruído lá na Argentina. Muitas manchetes nos jornais, nos sites, eles passaram 2 dias aí debatendo esse assunto também. Sim, Rodrigo. Inclusive, esses advogados que entraram com essa ação contra o Javier Milei também afirmam que o presidente argentino desviou a finalidade dessa viagem oficial ao fazer ataques ao presidente Lula, né? Ele chamou o Lula de presidiário e também fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, a quem o Milei chamou de lixo careca. Então, a denúncia sustenta que, como as declarações ocorreram num ato de oposição, né, no caso do Flávio, elas podem configurar
configurar uma interferência na política interna brasileira. A petição, ela cita como base a Carta da ONU, a Carta da OEA e a Resolução 2625 da Assembleia Geral das Nações Unidas para argumentar que um país não deve intervir nos assuntos internos de outro país. E esses mesmos advogados também pedem que a Casa Militar e a chefia de gabinete argentino informem os gastos da viagem, os integrantes da comitiva, as diárias e as ordens do voo da aeronave presidencial que levou Milei e toda essa comitiva aqui para o Brasil, além de solicitar que o Milei seja interrogado, Rodrigo. Olha, ele arrumou confusão, mas o Milei está em baixa nas pesquisas, viu, Laura? Ele veio para o Brasil para tentar ajudar o Flávio, para se mostrar útil para o Donald Trump e, em terceiro lugar, para tentar tirar o foco dos problemas internos na Argentina e colocar o foco nesta questão com o Brasil, inclusive acusando o Brasil de mover uma campanha anti-argentina por causa das denúncias de racismo na Copa, etc. Ele está tentando mudar o foco, porque se debater como está a Argentina, é ruim para o Milei. Ele está com 30% de apoio e 65% quase de oposição lá na Argentina. Bom, enquanto isso, o governo Lula segue com o mesmo plano de ignorar o Milei, pelo menos da parte do presidente. O Planalto acredita que há mesmo uma ação coordenada entre o presidente da Argentina e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar interferir nas eleições brasileiras. Já começaram a interferir, e a própria vinda do Milei é a interferência. A avaliação do governo brasileiro é de que Milei age como um subalterno a Trump e veio ao Brasil justamente para cumprir uma missão que foi dada pela Casa Branca. Olha a situação, gente. Bom, o Lula deve continuar ignorando Milei, não vai responder diretamente às provocações. Você viu que ontem quem respondeu foi o ministro da Fazenda, que disse que o Milei é um palhaço, né? E o Lula está adotando esse tratamento de ignorar. Ontem, o presidente Lula foi questionado por jornalistas na saída de um evento lá em Brasília. Perguntaram o que o senhor achou da fala do Milei, e o Lula perguntou: quem é? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ironizou Lula sobre o Milei. Do tipo, eu não vou gastar meu tempo com um garoto de recados da Casa Branca. O embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, né, o nosso representante lá em Buenos Aires, foi convocado de volta a Brasília. É uma medida drástica essa. Os governos adotam isso antes de romper relações como um sinal claro de acabou, passamos um fio, né, uma linha vermelha no chão. E é isso que o governo brasileiro está fazendo. O Júlio Bitelli, que é o embaixador brasileiro, voltou a Brasília, se reuniu com o chefe do Itamaraty, o ministro Mauro Vieira, e conversou também rapidamente com o presidente Lula durante a recepção ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung. Não se sabe quando o Itamaraty vai deixar o embaixador Bitelli voltar para a Argentina. Bom, eu falei aí, né, na recepção que o Lula deu ao presidente da Coreia do Sul, que não tem nada a ver com essa confusão, né? Veio ao Brasil para relações diplomáticas e comerciais e o Lula foi recebê-lo, evidente, né? O curioso é que o Flávio Bolsonaro, minha gente, resolveu repostar na conta dele, Flávio, no Instagram, um vídeo do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, posando com Lula no Palácio da Alvorada. Ô Laura, que história é essa? Deu a louca nas redes sociais do Flávio, ele postou um vídeo. Ó que legal, o Lula com o presidente da Coreia do Sul, foi isso? Foi bem isso, Rodrigo. Parece que o Flávio Bolsonaro gostou do encontro dos dois líderes, né? Tanto é que ele curtiu e repostou no próprio Instagram esse vídeo do Lula, que a gente vai colocar na tela, do Lula com o Lee Jae-myung, unindo as pontas do polegar com o dedo indicador, formando um coraçãozinho, como eu estou mostrando aqui no vídeo. Esse gesto ele é chamado de finger heart, em português é coração de dedo. E ele viralizou no mundo inteiro por conta da influência do K-pop, que é aquele gênero musical da Coreia do Sul, que é viralizado mundialmente. Ou seja, é um vídeo comum e até fofo, né? Sem nenhum ataque ou crítica e ironia. Por isso o estranhamento, né, do repost do Flávio. Mas, tempo depois, aí o 01 apagou a interação, no caso essa curtida e o repost, Rodrigo. Só para comentar aqui, o presidente da Coreia do Sul, ele fez uma visita de Estado voltada ao aprofundamento das relações bilaterais com o Brasil, Rodrigo. Muito bem, Laura, você mostrou o vídeo, né? Aliás, Laura, não sei o que eu faria sem você para explicar o que é esse símbolo, essa coisa do coraçãozinho. Como é que é? É assim, né? Um coraçãozinho. Eu não sei fazer. Eu vou aprender. O Lula aprendeu, eu tenho que aprender, Laura. Depois você vai me ensinar a fazer o coraçãozinho do K-pop aí, que é essa marca da Coreia do Sul.
A gente colocou na tela, mas podemos colocar de volta no telão essa última foto que tem a postagem? Olha só, gente, só para vocês verem. Então tá lá, o Flávio Bolsonaro posta Nicolas, posta uma foto com ele beijando a mão da esposa, posta foto para falar mal do Lula, e no meio ele se confunde. Coitado, o operador das redes sociais, espero que não seja demitido por causa disso. Ou será que foi o Carluxo? Largaram o celular na mão do Carluxo, já sei. E aí o Carluxo se enganou e postou o Lula fazendo uma brincadeira com o presidente da Coreia do Sul. O Lula fez o símbolo do K-pop, faltou o presidente da Coreia sambar ou fazer alguma coisa aí relacionada à cultura brasileira. Bom, vamos seguir falando um pouquinho mais sobre essas confusões. Tá engraçado isso, né? Na campanha do Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Um candidato nanico. Quem? Quem? Vocês adivinham? Bom, essa frase é do jornal O Estado de São Paulo, um jornal de direita com mais de 100 anos, fundado no século XIX, o jornal da elite paulista. O Estadão descreveu Flávio Bolsonaro dessa forma, depois da convenção em que o filho 01 foi escolhido candidato a presidente, com a presença de Javier Milei. A gente tem aqui a postagem não, o editorial mesmo, mais um, né, do Estadão para colocar aqui na tela. Podemos colocar? Isso? Não é essa. Isso, o candidato nanico, exatamente. É que é tanta, né, eu entendo o pessoal da técnica, é tanta coisa aí relacionada às confusões do Flávio Bolsonaro. O candidato nanico, disse o Estadão. E continua, sem apoio do Centrão e sem discurso próprio, Flávio Bolsonaro aposta em Trump, Milei e Netanyahu para disfarçar a fragilidade de uma candidatura que só existe pelo sobrenome do pai. Gente, não é o jornal do PT não, hein? É o Estadão chamando o Flávio Bolsonaro de candidato nanico. E aí a gente separou 2 trechos desse editorial, porque o Estadão está numa campanha para que o Flávio desista e que haja a candidatura única do Caiado contra o Lula. Diz assim, ó, um desavisado poderia imaginar que o candidato do PL à presidência é Javier Milei. Tamanho protagonismo do presidente argentino na convenção do partido. Pudera, sem nada a oferecer ao eleitor, além do sobrenome de seu pai, Flávio revelou seu verdadeiro tamanho no evento. Minúsculo, sem apoio dos principais partidos do Centrão, o senador socorreu-se da direita internacional, e aí citam aqui Milei, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, e usou ainda um avatar, como diz o Estadão, né? Foi a IA, um avatar do Jair Bolsonaro, produzido por inteligência artificial. E tem uma segunda frase do editorial, o Estadão demolindo aí o Flávio Bolsonaro, diz mais. Eis o legado da família Bolsonaro ao Brasil. Dar a um presidente medíocre, com ideias envelhecidas como Lula, a chance real de permanecer mais 4 anos no poder. Imperdoável. Então, eles estão bravos com o Flávio Bolsonaro, porque ele é um nanico, e com isso aumentam as chances do Lula se reeleger e ir para o 4º mandato. E o Estadão não gosta do Lula, gostaria de uma outra candidatura para tentar derrotar o Lula. Então, quando a gente acha que o Flávio Bolsonaro está debelando as crises, não está. Não está. O Estadão, falando em nome dos empresários paulistas, continua bravo, e tem mais gente que continua brava com o Flávio Bolsonaro. Olha só, sabe aquela briga na família? Briga de irmão, aí um deu um tabefe no outro, você acha que acabou a briga, mas ficou aquele ressentimento. Vamos para a próxima, pessoal. Qual é o ressentimento? Eu estou falando do caso da briga da Michelle e do Flávio Bolsonaro. Nesse caso, tudo aconteceu na internet e a Laura vai contar mais pra gente o indício de que a briga não acabou, o ressentimento continua, né, Laura? Rodrigo, tudo indica que ainda tem esse ressentimento grande entre os dois, a gente tem comentado isso no ICL Urgente, até porque dias depois de dizer que ela aceita as desculpas do Flávio, a ex-primeira-dama ainda deixa como destaque no perfil dela no Instagram os 2 vídeos do mês passado, aqueles em que ela diz ter se sentido maltratada e humilhada e desrespeitada pelo Flávio, como a gente tá vendo aí na tela. São esses 2 primeiros posts, normalmente, quando você coloca no Instagram e você vai fazendo outros posts depois, eles vão para baixo. Se você fixa, eles ficam lá em cima. E é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que é o que está acontecendo. Então, os mesmos posts que geraram uma crise na campanha bolsonarista continuam no topo do perfil da Michelle e os 2 somam mais de 20 milhões de visualizações. Então, tá bem claro que a briga ainda não está 100% resolvida, né, Rodrigo? Com isso, os aliados do Flávio defendem que ele faça um novo gesto para Michelle Bolsonaro, comparecendo na convenção do PL no Distrito Federal, que vai acontecer
acontecer agora esse fim de semana e que deve confirmar a ex-primeira-dama como candidata ao partido no Senado, né, Rodrigo? Mas, mesmo assim, esses aliados também acreditam que o Flávio precisa buscar um encontro nos próximos dias com a Michelle ali, tete a tete, para que a eventual ida dele ao evento não seja também interpretada como uma forçação de barra, né, Rodrigo? Só falta perguntar a opinião da Michelle sobre tudo isso. Faltou perguntar para a Michelle, mas a explicação da Laura foi, né, muito clara. Não é questão que ela fez o vídeo e não apagou, mais do que não apagar, né? Mais do que não apagar o vídeo. Ela manteve fixado o vídeo, são dois na verdade, né? Com aquelas críticas fortes ao Flávio Bolsonaro, ela manteve fixado no alto do perfil dela no Instagram, que a Laura explicou. Ainda mais uma pessoa como a Michelle, né, que vai postando tanto. Esse vídeo podia ter ido lá para baixo, já está escondido. Não, ele está lá em cima no perfil. É um sinal. Essas coisas na política são sempre sinais e a gente segue atento. É uma maneira dela dizer, está encaminhada a conversa? Tá, mas não está resolvido o problema ainda não. De olho nessa reaproximação com o Flávio, mesmo que ainda seja pela metade, Michelle faz movimentos para emplacar aliados, porque o Flávio está precisando dela, então ela está dizendo, eu quero os meus candidatos e as minhas candidatas nos estados. Uma das articulações envolve a deputada federal Priscila Costa, do PL do Ceará. Olha ela aqui na tela. Essa Priscila, foi um pivô, o motivo da briga da Michelle com o Flávio no Ceará, porque a Michelle queria que a Priscila fosse candidata a senadora, pelo menos, no Ceará. E o Flávio atropelou e disse, não, o nosso acordo lá é com o Ciro Gomes e o Ciro tem um outro nome lá para botar para ser candidato ao Senado, né? A Priscila agora está ganhando força nos bastidores para ser a vice do Flávio Bolsonaro, porque é uma mulher e é do Nordeste e é indicada pela Michelle. Cumpre uma série de requisitos para tentar fortalecer a candidatura do Flávio, que não vem num bom momento, né? O PL provavelmente vai ter que lançar uma chapa pura, presidente e vice do mesmo partido, porque o Centrão, como disse aqui o editorial do Estadão, o Centrão pulou fora da candidatura do Flávio. Então sobrou colocar uma vice do próprio partido. A outra cotada é a Zanata, lá de Santa Catarina. Mas Zanata não acrescenta nada, ela já é de Santa Catarina. Essa, indicada pela Michelle, é de um estado onde o Flávio poderia tentar conquistar os votos do Ceará, do Nordeste como um todo, etc., né? Então, a Michelle está cobrando um preço para fazer as pazes de verdade com o Flávio. Ter os nomes dela com mais peso nas chapas, seja a chapa nacional, seja nos estados. Falando na eleição nos estados, nós temos aqui pesquisa nova e olha, nós vamos trazer aqui uma reviravolta na disputa para governador em Pernambuco. Pesquisa Quest, divulgada hoje, indica que a atual governadora Raquel Lira, do PSD do Kassab, passou à frente de João Campos, do PSB, né? O partido do Alckmin. Olha só, no primeiro turno a Raquel Lira agora tem 43%, João Campos 37%, tem outros candidatos ali com 1%. Pode ser que nem tenha segundo turno, mas se tiver segundo turno, aí tem a simulação e a gente observa como é que se deu essa virada, com as linhas. É um X, ó, inverte-se a posição dos candidatos. Você repara, a linha azul é da Raquel Lira. Ela sai de 38% e vai para 45% em 3 meses. E o João Campos faz o caminho inverso, sai de 46% e vai para 39%. Então, a ultrapassagem importante num estado também fundamental. O presidente Lula tenta colocar um pé em cada um desses palanques aqui. Ele é mais próximo do João Campos, mas mantém ótima relação também com a Raquel Lira, atual governadora. A Quest também mediu o cenário eleitoral em Minas Gerais, onde a eleição para governador está muito fragmentada, ao contrário de Pernambuco, muitos candidatos. No primeiro turno, o quadro seria esse aqui, ó. O favorito hoje é Cleitinho, do Republicanos, com 35%. Depois vem 2 candidatos da centro-esquerda aqui, o Alexandre Calil, do PDT, tem 12%, e o Patrus Ananias, do PT, tem 10%. E seguem-se outros candidatos, Matheus Simões, 6%, Gabriel Azevedo, do MDB, 4%, e assim vai. Bom, essa aqui é a simulação de primeiro turno. Segundo turno, o Cleitinho Azevedo também ganha de todo mundo. Está aqui, ó. Cleitinho tem entre 44% e 46% e derrota todos os possíveis
adversário. Só que a Laura vai trazer para a gente um fato muito curioso envolvendo a eleição de Minas. O favorito vai ser candidato, Laura, o Cleitinho? Rodrigo, quando a gente fala de eleição, a gente sabe que Minas não é um estado fácil, né? Porque o cenário da Quest, como a gente sabe, só mede a opinião do povo, mas não revela um detalhe muito importante, que o candidato mais competitivo, no caso o Cleitinho, ao governo de Minas, não deve lançar a própria candidatura. Fato é que o Cleitinho Azevedo, que é do Partido Republicanos, ele nunca chegou a confirmar se de fato ele disputaria a vaga. E o que aconteceu foi que na última semana, o irmão do senador, o Matheus Azevedo, ele morreu de leucemia. E desde então o Cleitinho tem cancelado as agendas e informou também que não vai se dedicar a esse tema, né, no caso as eleições, durante o período de luto. O Cleitinho ele já sinalizou que vai abrir mão de ser candidato a governador e se encaminha também para apoiar o ex-deputado e ex-secretário da Casa Civil de Minas, o Marcelo Aro, do Progressistas. O Partido Liberal, que é o partido do Flávio Bolsonaro, também avalia embarcar aí na aliança do Marcelo Aro, uma vez que já tinha negociações para apoiar o Cleitinho em troca de ter um palanque em Minas Gerais, que é aquele estado pêndulo, né, Rodrigo, que é muito importante para a eleição. Eu gostei da nossa manchete aí, Gambito Mineiro. Isso aí só vai entender quem conhece um pouco de xadrez. Teve até uma série famosa, né, Gambito, não lembro, mas Gambito da Rainha, exatamente. É uma jogada famosa no jogo de xadrez, né? E aí é o Gambito Mineiro, essa jogada de trocar o candidato aí. Bom, as eleições já estão sob supervisão do atual presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, bolsonarista. Tem um problema nisso tudo, né? O Nunes Marques gosta de teoria da conspiração dos bolsonaristas. Ele veio daí, né? Dos bolsonaristas. Você sabe que, segundo a apuração da jornalista Bela Megali, os ministros do TSE estão preocupados porque o Nunes Marques, que é o presidente do tribunal, é adepto dessa teoria de que, olha, as pesquisas e tal são manipuladas, todas elas. Desde o ano passado, o ministro já dividiu com vários magistrados desconfiança sobre a manipulação das pesquisas. Não é por acaso que ele propôs um selo para os institutos que mais acertarem o resultado das eleições, o que é considerado uma ideia bizarra, porque o instituto faz a pesquisa e não pode, depois de um mês, se mudou, os números mudaram, se alterou a corrida, então tira, não vai dar o selo porque o instituto, um mês atrás, deu outro resultado. É esquisito demais, mas é para ajudar nesse discurso bolsonarista de desacreditar instituto de pesquisa, etc, etc. Tem que ficar de olho no Nunes Marques, hein? Porque ele pode aprontar, Pessoal, tem uma história, uma notícia muito estranha aqui envolvendo a Caixa Econômica Federal. Vamos para a próxima notícia aqui. Diretamente do bolso do povo, a Caixa tem patrocinado, Caixa Econômica, um banco estatal federal, tem patrocinado posts no Instagram exaltando o governador de São Paulo, Tarcísio, bolsonarista, e a família Bolsonaro. Como é que isso aconteceu, Laura? E aqui tem a foto de uma dessas postagens, está aqui na tela, matéria do site Metrópolis, Laura. Sim, Rodrigo, eu vou explicar essa história. Olha só, a Caixa é patrocinadora master da Confederação Brasileira de Atletismo. E esse contrato inclui o programa Ídolos do Atletismo Loterias Caixa, que tem como finalidade difundir a modalidade no país. Assim, a Caixa repassa dinheiro para a Confederação para contratar medalhistas olímpicos, na teoria, né, os ídolos do atletismo, que servem de embaixadores do patrocínio da Caixa. Ok. O trabalho desses embaixadores é realizar 6 postagens por mês no Instagram para difundir o atletismo nas redes sociais, marcando os perfis da Caixa e da Loteria da Caixa, usando as hashtags aí do banco. E são esses posts que têm sido utilizados para, na verdade, fazer propaganda política, algo que é expressamente proibido, inclusive no contrato firmado entre a Confederação e os atletas. Em março, o ex-velocista André Domingos fez um post patrocinado, marcando a Caixa numa foto em que ele está do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente está vendo aí na tela. O ex-velocista ele também marcou o perfil do Jair Bolsonaro e o perfil do senador Flávio Bolsonaro. Na mesma semana, o André Domingos ele indicou em outra postagem que ele poderia se lançar candidato a deputado federal, Rodrigo. Ele é assumidamente bolsonarista, Laura. O André Domingos não foi o único que fez isso, não. O grave não é ele ser bolsonarista, isso qualquer um tem o direito. Mas a Caixa não está fiscalizando, né? Um programa que seria para incentivar o atletismo está virando um programa para incentivar o bolsonarismo, só faltava essa, né? Quando foi reinaugurado um estádio aqui do Ibirapuera, o bicampeão Joaquim Cruz escreveu que o palco do atletismo está restaurado graças a uma iniciativa patriótica, está aqui, ó, do governador de São Paulo, e aí faz
uma idolatria aí do Tarcísio, tudo com dinheiro federal, sem fiscalização da Caixa. Que vergonha, hein? Caixa Econômica, acorda aí, gente. Não dá para... Isso é ilegal, além de tudo, né? Numa época de eleição. Laura, obrigado pela atualização, especialmente pela explicação desse caso aí da Caixa, que é complicado, mas você explicou muito bem. E por nos ajudar a saber o que é o coraçãozinho do Lula ali com o presidente da Coreia do Sim, Sul. Rodrigo, eu também quero trazer o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá na sala do ICL Gente no Papo Legal por que a Michelle mantém os vídeos com ataque ao Flávio no Instagram dela. E a resposta aqui com mais votos foi para mostrar que ainda há ressentimento, com 63% dos votos. Rodrigo. Muito obrigado, Laura. Queria aqui só fazer o convite para que você não perca, às 8 horas da noite, a reprise da estreia do documentário sobre o Filho 01. A verdadeira história do Filho 01, hoje, às 8 horas da noite, aqui no ICL. O ICL Urgente fica por aqui. Vem aí o N2 com a Gabi Varela e eu daqui a pouquinho estarei por lá. Valeu, gente! Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre! Vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.